tipo assim, o que eu posso falar para você agora? A gente tem uma excitação, seja por calor, seja por alguma coisa que vamos dizer, vai desestabilizar, sim, mas ele vai elevar, vai mudar de camada algum elétron. Só que quando ele retorna para a camada original dele, na camada no estado fundamental, é que ele emite essa luz. Em forma de fóton, né? E aí tem alguns que são característicos de cada cor, né? Aquele experimento bem bonitinho que eu adoro. Mas quem fez o técnico aqui deve ter feito, né? Não sei se alguém faz o técnico de química, mas eu, há muito tempo atrás, eu fiz. Então, eu acho que é um experimento bem legal para fazer, mas não dá muito para fazer aqui. Tipo, o magnésio é aquele brilhante, o cobre, acho que é verde, azul, sei lá. Mas quando ele Então, entra no estado fundamental, quer dizer, em algum estado, assim, ele chega na teoria, na regra do octeto e volta, no caso, para o seu estado, ou ele permanece estável, no caso? Ele só emite o fóton, na verdade, por causa da instabilidade, seria isso? não, então, é porque ele volta para ficar estável de novo, tipo assim, ele volta para ficar nesse estado fundamental. Esse estado fundamental é aquele distribuído normalmente, sem a ligação. É como se fosse, se o carbono tem 6, ele vai ser distribuído com 6. Ele vai ter só duas ligações desemparelhadas. Então, entendeu? Ele volta, não tem a ver com o que a gente está falando agora, porque aí a ligação é um preenchimento daquele, é um emparelhamento daquele que estão faltando, sabe? Mas esse negócio que você perguntou, não, é como se ele fosse sozinho. Tipo assim, geralmente são moléculas, substâncias, né? Mas aí eles estão emparelhados, mas assim, no sentido de a cor especificamente pelo cátion, geralmente, né? Que é um elemento específico que tem essa transição aí da camada. Não sei se eu expliquei direito, mas No caso, ele você não faz entendeu? ligações, né? Ele só tem a excitação, libera o fóton e depois volta para o seu estado, né? Não tem a ligação Normal, que diretamente. seria isso. Entendi. Isso aí. Gente, eu então vou retomar aqui. Agora eu acho que vai chegar bastante gente até agora. Não sei se eu espero mais uns 5 minutinhos para recomeçar. Mas vamos lá. Vou tentar continuar aqui. Qualquer coisa a gente vai voltando, né, para aceitar as pessoas, tá bom? Voltando aqui, eu acho que eu já falei, né, desse aqui. Você entendeu, Clarice? O porquê daqui? Você conseguiu escutar também da ligação iônica? Consegui. Tá. Se alguém mais tiver dúvida, também pode falar, gente. Aqui é pra gente aprender, né? Pra gente ficar com dúvida. Então, como eu tava falando, né? Comecei a falar de ligação covalente. Pessoal que chegou agora, eu já voltei e já dei algumas coisas de novo. Dei coisas novas. Então, eu dei coisas novas de ligação, acho que de família também, de grupos, né? Da tabela periódica. Então, ligação covalente, eles são os elétrons que estão compartilhados. Eu vou esperar um pouquinho, gente, eu vou. Senão eu não consegui de novo. Vou esperar até 6h10 rapidinho para a gente retomar ao conteúdo, tá? Só para o pessoal que só poderia esse horário chegar.
esse disco preso pela entrevista, casada com Gente, só mais um pouquinho, só para mim. Tem bastante gente chegando. Mas, assim, no geral, até aqui tudo bem? Vocês conseguiram entender essa parte? Porque aí a gente consegue. Não, exatamente ao contrário, Giovana. Na ligação iônica, eu dou o meu elétron mesmo. Ele já não é mais meu. É tipo separação total. Mas o covalente não. É tipo, pensar em relacionamento, é como se fosse uma guarda compartilhada. Ou covalente. Nada. Vou tentar retomar, gente. Então vamos lá. Agora vocês entenderam, né? Ó, vamos dizer divórcio aqui e aqui guarda compartilhada. Esse aqui parece que os dois têm, né? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, aquele elétron, né? Tipo assim, é concedido, é meio que fica ali na nuvem, né? Eletrônica ali, os dois, tá bom? Então, vou continuar, vou tentar. Uma coisa importante aqui, que a gente vai ver muito nas estruturas orgânicas, é esse tracinho aqui. Aqui eu botei hífen mesmo, mas vocês vão ver que isso é muito importante. Esse tracinho aqui, ele indica uma ligação, né, covalente. Então, representa que ele tem aqui um par de elétrons compartilhado. Então, se a gente vê aqui que tem dois tracinhos, lembra que eu falei que o oxigênio fazia duas ligações? E porque ele tinha dois elétrons desemparelhados, então aqui ele está fazendo uma ligação com hidrogênio, não, duas ligações com hidrogênio, né? Como se fosse o mesmo tipo de ligação, é o mesmo tipo de ligação, só que são duas ligações diferentes. Então todos aqui se completam e que fecha, né, com a teoria do octeto que a gente viu hoje, tá? Então vou deixar disponibilizado, gente, a aula de mais cedo
né, que foi uma continuação da outra aula e uma recapitulação, e agora também esse conhecimento aqui. Essa aula aqui vai ser mais de bobos. Vou tentar de novo. Até aqui vocês entenderam? Tipo assim, isso aqui pode ser outro tipo de ligação. E depois eu vou mostrar ali para vocês. Que eu botei no final o início da primeira aula que eu dei para vocês, tá? Então, não tem essa perda nem ganho de elétrons. Então, é uma molécula neutra. Ela não. Aqui, eu não passei isso para vocês, né? De cátion e ânion. Mas aqui ela ficou uma molécula carregada, né? Então, porque doou totalmente aquele elétron para um ou para outro elemento, né? Se um perder, o outro vai ter que ganhar, né? Então, essa molécula aqui é neutra, NaCl, né? Mas porque um perdeu e o outro ganhou. Um perdeu e o outro ganhou, tá? Então, é isso. Não vou me aprofundar muito nessa parte de cátion, ânion, isótopo, porque não quero que vocês se confundam depois. Uma coisa aqui, né? São sólidos, líquidos ou gases. Então, a gente tem, né, a água líquida, a gente poderia ter grafite, né, de vocês é carbono, né? Então, é um arranjo, né, do carbono, gás também. Então, a gente vê de diferentes formas. Quando perde, isso fica positivo. Isso mesmo, Camille. E quando ganha, fica negativo. Por que isso, né? Por que quando perde fica positivo? Eu estou tirando a parte negativa, que é um elétron. Então, então é por isso que ele fica positivo, né? E se eu tenho mais carga negativa, ele fica negativo. Então, tá certo? Isso aí. Muito bom. Isso mesmo. E por último, assim, a gente vai ter a ligação metálica das intramoleculares, né? E o que seriam elas, né? Os metais, eles possuem essa tendência a formar cátions, né? E ânions. Então, como a gente falou lá atrás, a Camille perguntou agora, né? Ah, professora, quando perde, fica positivo, né? E ele é chamado de quê? De cátion, né? Então, não vou me aprofundar nisso, mas isso é importante. Só para a gente ver, assim, um pouquinho aqui, para entender a ligação metálica aqui, tá bom? Esses cátions, eles formam um retículo cristalino, envolto numa nuvem eletrônica. Então, ferro, alumínio, cobre, e aí, da onde eu tirei esse aqui, né? Mas, aqui, deixa eu até botar grande aqui, o que acontece? A gente tem aqui, vocês conseguem ver? Ó, tem um mar de elétrons, um mar de cargas positivas, e aí a gente tem aqui meio, ó, se eu tenho mais cargas positivas, eu tenho aqui as negativas entre eles, né? Então eu formo um aglomerado ali que eles são sólidos, né? Então eles se arranjam de um jeito, né? Para que seja tipo neutro assim, mas que tenha tipo assim formada pela perda e ganho de elétrons desses metais, né? Aqui são todos metais, né? Não tem possibilidade, como a ligação covalente, de ser a metais, como aqui, né? Não pode ser.
Agora aqui não, aqui tem que ser metal, né? Aqui a gente está vendo metais alcalinos, né? E aqui metais alcalinos terrosos, do segundo grupo, né? Grupo 2, na verdade. Então, é aqui do grupo 1. Então, o que, que eles têm de característica? Eles são bons condutores elétricos e térmicos, né? Você pode ver que alguma coisa que você esquenta uma chapa de alumínio, rapidamente ela fica quente, mas também rapidamente ela esfria, né? Então, eles são bons condutores, né? De térmicos e também eletricidade, eles conseguem se conduzir, né? E aí eu queria fazer um exercício com vocês. Gente, então vamos lá. Eu vou fazer aqui e depois também tem uma parte de retomar os conhecimentos. Então a gente vai fazendo isso para a gente ver se está certinho, né? Se vocês compreenderam mesmo. E aí, se der o tempo, eu vou para outra aula que a gente iniciou, tá bom? Aí vocês me ajudem, tá? Não é uma coisa de uma pessoa só, né? A gente tem que construir um conhecimento aqui. Então, da PUC, né, de São Paulo. Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. Primeira afirmação. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. O que vocês acham? Professora, Oi? você está continuando a aula extra ou você está dando aula de novo? Não, eu estou continuando a aula extra. Então você vai gravar essa aula aqui? Tô gravando as duas. Eu parei mais ou menos em 6 horas, a outra, e parei, tipo assim, continuei essa a gravar, entendeu? Uhum. Então tem problema se eu sair aqui, porque não vai dar para entender sem ver outra aula. Não tem problema não. Mas, Então. deixa eu ver aqui. É Edvander? Não. Não, João. João, não. Ah, tá. Tem desculpa. Oi, mas... Mas se tá em aula, perder... Porque eu não tava na extra também. Então, eu acho que vocês conseguem entender, até porque eu vou explicar, né? Tipo assim, eu vou explicar o porquê daquilo ali. E eu fiz mais uma recapitulação, né, na aula de mais cedo, e acrescentei alguns conceitos. Acrescentei teoria de octeto e ligações químicas. E aí vocês pegaram também uma partezinha de ligações químicas, né? Então, assim, não sei, se vocês quiserem sair, podem sair, mas assim, só me avisem que vai sair, porque aí eu anoto aqui. Mas aí vocês se comprometem a assistir as duas, gente, porque senão vocês não vão entender. Não, senão Vou continuar aqui e vou assistir de novo. Tá, pode ser então. Se vocês quiserem sair, vocês me avisam e me mandem um nome aqui, não só para eu ter um controle aqui, tá bom? Mas, tipo assim, no meu caso, eu acho que eu conseguiria entender algumas coisas, mas tem gente que, como nunca teve química e não pôde assistir antes, até confundiria algumas pessoas, entende? Uhum. Não, tudo bem, Bruno. Não, eu entendo. Só que eu falei isso, eu perguntei lá no grupo se era melhor uma aula fora do horário ou mais cedo. Aí as pessoas responderam que podia ser antes. Mas eu não enxerguei como extra, assim, mas assim, como continuação, porque essa parte é aquela pré-aula, né? Tipo assim, de química orgânica. Então eu continuei. Senão eu queria pelo menos terminar essa parte pré de química orgânica hoje, né? Para poder continuar e conseguir, entendeu? Algumas pessoas, professores, eu acho que não sabiam que ia começar, que a senhora ia continuar 6 horas. Ah, tá. Porque, tipo assim, na minha consciência, porque a gente tá tendo aula de matemática também extra, então ele meio que tá cortando, entendeu? É outra aula de tarde e outra aula à noite. Aí meio que, tipo assim, não tem ligação entre as matérias, pelo que eu percebi, entendeu? Mas, tipo assim... Tá. Desculpa, gente, não, então pra foi mim, uma falha da minha comunicação. O professor de matemática, ele tava passando a matéria na aula normal, 6 horas, aí, tipo, na aula extra ele resolvia os exercícios, que era uma lista grande, e ia tirando as dúvidas.
Ah, entendi. Eu já tenho da aula passada, ela não deu muita coisa diferente, não. Eu não dei muita coisa diferente, não, eu tive que Não, é isso voltar. que eu tô falando, tipo assim, pra mim não tem problema não, tipo, é só questão mesmo de pessoas que não teve essa matéria antes, entende? Porque pra mim não teria problema. Não, gente, desculpa, da próxima vez eu vou esclarecer melhor. Então, sabe por quê? Porque, como eu falei na última aula, né? Eu precisava continuar essa aula pré, que eu tô 3 aulas, ó, tipo assim, fiz uma aula semana passada, fiz essa de 5 horas e vou terminar, se Deus quiser, e eu também. Aqui, essa aula hoje, porque aí ficou em 3 partes, tipo assim, 3 horas, entendeu? Aí com exercício e reavaliação, assim, que eu já voltei hoje, né, de novo. Teve gente que chegou hoje também. Então fica bem complicado de eu ficar toda hora voltando, mas assim, prometo, da próxima vez, se for só exercício, eu aviso, se for conteúdo mesmo, é porque eu tinha entendido que vocês tinham entendido, eu acho que foi a falha minha também, tá bom? Mas eu vou continuar aqui. Eu acho importante vocês continuarem, porque no exercício que a gente vê a nossa dificuldade. E vocês podem falar comigo, vocês podem assistir a aula, podem falar comigo, ou lá no Classroom, ou no meu WhatsApp, ou lá no grupo, podem falar comigo. Eu não tenho problema com isso, não, tá? Então, pode. O importante é vocês saberem, tá bom? Eu vou continuar aqui, porque eu gravei todos esses períodos, então, se não conseguir acessar o Classroom, pessoas que chegaram, né, da reclassificação, pode me falar também, tá bom? Vou continuar aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho na teoria aqui, só para vocês entenderem. Vou voltar, não, vou explicar aqui por que essa. O que vocês acham? Principalmente quem assistiu a aula, fala assim: a tabela periódica moderna, né, atual, está disposta em ordem crescente de massa atômica. O que vocês acham? Ela está correta ou ela está incorreta? Tá. Eu acho que é correto. Falando de cada vez e. É por número atômico. É número atômico, é. Isso. E eu vou voltar, assim, ordem crescente, isso mesmo, tá? Aqui o problema é a massa atômica. Por quê? A massa atômica, ela não é o parâmetro que define o elemento. Então, o que define um elemento químico, né? O que é um elemento químico? É qualquer substância, né? O carbono, por exemplo. Ele é número atômico 6. Então, o que define ele é o número atômico. Então, a tabela está baseada em número atômico, não massa atômica. Massa atômica ela pode variar. Então, ela pode variar assim. Às vezes um e o outro pode ser igual ou muito parecido, então, e pode ter isótopos, então a massa varia. Então, não vou Qual a entrar nesse diferença? mérito, mas. Oi? Qual a diferença de número atômico e massa atômica? Número atômico, ó, vou voltar aqui que vai ficar mais fácil para você ver. Quem está perguntando? Bruno. Bruno? Então, número atômico aqui, ele é o número de prótons, né? Que é igual ao número de elétrons, né? Que se for um átomo neutro, né? Que é o estado fundamental, é como se apresenta lá na tabela periódica. Então, ele é representado por Z. Então, isso que caracteriza o elemento químico, né, de outro elemento. E a massa, ela é o número de prótons mais nêutrons, né? Nesse exemplo aqui do cloro, a gente tem 17 de número atômico, que é o menor número que aparece, né, dentro da tabela periódica, ele só apresenta esses dois números, né? Então, é o menor. E 35 é o número de massa, que é o número de prótons mais nêutrons. Entendeu? Então, no caso, o 17 ali do cloro é o número de massa, isso? Não, é o número atômico. É o número atômico, é o Z. Isso. Tá bom, então.
E o número 35 é o número de massa, que é o A. Ele é representado por A, tá? Obrigado. Aqui a gente consegue ver, né, o Z e o A. O A, né, que é o número de massa, é sempre maior do que o número atômico, né? Então, vamos voltar aqui para o exercício. Aí, eu vou voltando e vou explicando para vocês que a gente vai ganhando um pouco de tempo. Então, essa aqui, ela é uma alternativa falsa. Tá? Então, essa aqui não... Todas as alternativas que já tiverem ela como verdadeira já estão incorretas. Então, em um mesmo período. Período é o que mesmo, gente? Quem pode responder para mim? Ou eu vou falar alguém. Não, se vocês quiserem. Né? Mas se vocês quiserem falar. Oh. O período seria a linha vertical? Não. O período é a linha horizontal. É a linha mesmo. Enfim. Estava em dúvida nisso. Então, mesmo período. Vou voltar aqui. Tá bom? Para a gente vai revisando, a gente vai sedimentando esse conhecimento. Ó, aqui. Ó, período. Entre essas faixas vermelhas aqui. Isso significa um período, tá vendo? Então, aqui, tudo isso aqui é o quarto período. Toda essa linha aqui que eu estou destacando é o quarto período, tá bom? Entendi. E aí, só para reforçar aqui, a coluna vertical aqui, né, a coluna, ela é o grupo ou família, tá? Então, a gente vê aí, isso aqui é uma família. Então, a gente vai ver aqui, ó. Então, em um mesmo período, então, linha horizontal, né? Os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Correto ou incorreto? Falsa. Correto. Então, quem falou falso? Eu, Sara. Sara? Por que você acha que é falsa, Sara? Ó, Porque o período, no caso, ele define a quantidade de camadas que o elemento tem. Então, cada período não tem certa quantidade de camadas, tipo primeira camada, segunda. Isso, mas e o que tá falando aqui? Os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Sim, é verdade. Então, É verdade, é dois. Mesmo período, mesmo número de camadas, tá bom? Você falou certo e então, essa aqui é verdadeira, né? A gente pode corresponder, né? Uma igualdade. Se eu tenho no quarto período, eu estou na camada 4, que é a camada KLMN, né? Então, a gente conta a partir da K. Então, essa aqui é verdadeira, tá bom? Vamos lá. E essa aqui? Em um mesmo grupo, família, né? Então, família, linha vertical, tá? Linha vertical. E aqui, período horizontal. É falso. Os elementos apresentam o mesmo número de níveis e camadas. Se eu disse que a 2 é verdadeira, eu tenho que dizer que a 3 é falsa. Isso mesmo. Então, por quê? Eu vou ter diferentes níveis, diferentes camadas, mas o que é igual? Vocês lembram? Ó, vou ter que acrescentar isso aí depois. O que é igual? Eles são... A distribuição eletrônica dele é igual, conferindo propriedades iguais. Então, todas no mesmo grupo, tipo assim, no primeiro lá, no grupo 1, né? Ele tem todos terminam a camada de valência S1. Então, todos são distribuídos, né? É a camada 2, é 2S1. Então,
que eles têm? Eles são distribuídos eletronicamente de forma igual, tá? Né? Eles têm propriedades semelhantes. Tudo bem? Isso a gente vai construindo e vai lembrando. A Mas, 2 eu consegui entender, agora 3 não consegui entender, não. não. Vai me falando o nome aí pra eu ir gravando, gente. Bruno. Bruno. Ah, tá. Vou gravar só a voz. Porque, gente, eu quero conseguir um monitor, mas ainda não evoluí para isso. Então, vamos lá. Você não entendeu essa parte da família, né? Então, vou botar aqui na apresentação. Aqui, da família. Não lembro mais o que falava. Falava da camada, né? Tem o mesmo número de camadas. Olha, se eu tenho aqui... Se eu tenho aqui... Isso aqui é uma família, certo? Bruno, ó. Esse grupo 1 aqui é a linha vertical, né? Certo. O período é a linha, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3... Ah, tá. Período é igual aqui, a camada. Então, eu tenho várias fatias, né? Várias camadas na mesma família, que é esse azulzinho aqui, certo? Você entendeu? Ó, não, tipo assim, vamos supor, aqui o boro, alumínio, galho, índio e talho, eles pertencem à mesma família. Isso você concorda comigo? Sim. Se cada linhazinha é um período, isso você concorda comigo também? Uhum. Eu estou englobando isso aqui, eu quero saber, assim, característica desse grupo aqui. Eu passo, o boro está na camada 2. O alumínio, ele está na camada 3. O galho, ele está na camada 4. O índio está na camada 5. Então, numa família, eu envolvo várias camadas. Entendi. Entendeu? Então, não é a mesma camada como no período. Entendeu? Entendi. Porque o que define são os períodos, não o grupo da família, né, professora? Isso. O que define a camada são os períodos. Isso é mesmo. A família, o que é igual é só, tipo assim, o número de elétrons na camada de valência, tá? Então, é isso que é igual. Eu vou acrescentar isso aqui para mandar para vocês. Vou botar bonitinho. Aí é isso. Então, essa aqui é falsa, tá? Então, a gente viu que é falso. Então, a gente só tem verdadeira a letra 2, né? Então, aqui querem as corretas. Então, só a 2, então, é a letra C, tá? Se alguém ficar com dúvida, pode falar. Aí, aqui, eu botei tudo certinho para vocês. A explicação por extenso, tá? Então, aí depois também vocês podem dar uma olhada com mais calma no material que eu vou mandar para vocês. Na verdade, acho que essa parte aqui eu até mandei, mas como eu fiz várias anotações, mais, né, a partir do slide, então vou mandar para vocês, tá? Aí vocês veem com calma. Assinale a segunda questão. Eu não estou sem relógio aqui, deixa eu ver. Vocês vão me falando aí a hora, mas eu vou fazer, eu acho que vai dar tempo de terminar essa aula. Assinale a alternativa que indica corretamente o número da família e do período ocupado pelo elemento cujo número atômico é igual a 42. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu fiz um roteirinho para a gente fazer, né? Mas coisas importantes. Número atômico é o meu Z, né? Se eu tivesse que ver na tabela periódica, é o quê? O menor ou o maior número? Maior. Menor. Não? Menor. Tá? Então é o menor. Por que que é menor?
Gente, olha só, pensa numa coisa. O número de massa, ele é a soma de prótons e nêutrons. Ele é a soma de duas partículas fundamentais do átomo. E esse aqui é só uma, entendeu? Como que ele vai ser maior, entendeu? Então, eu queria que vocês pensassem nisso mesmo. Boa noite. E aí, vocês entenderam? Acho que foi o Bruno que falou. O número Eu estou atômico. reconhecendo a voz agora. O número atômico é o que fica no canto superior esquerdo, né? Na tabela. Superior, esquerda. Isso. Eu tenho dificuldade com direita e esquerda, liga não, gente. Mas aí é sempre o menor, tá? Então, o menor número, tá? Por quê? Depois eu vou botar aqui a imagem da tabela periódica para a gente achar. Então, eu fiz um roteirinho. Primeiro, o que a gente tem que identificar? Onde está o elemento com o número atômico 42? Depois, a gente identifica... Oi, pode falar. Como assim é o menor número? Não, é o menor número em relação ao número de massa. Tipo assim, número atômico e número de massa, Z é menor que A. Esse aqui é o número atômico, né? Representa o número atômico, e esse aqui é o número de massa. Vou te mostrar aqui, ó. Aqui é o número atômico, tá vendo? Esse aqui, nessa tabela, né? E aqui ele tá falando peso atômico, mas é número de massa. Tá vendo? Que eu botei aqui. Ah, sei. É o número de massa, que é prótons mais nêutrons. Tá? Vou até escrever aqui. Mas aí a gente vai caçar aqui qual é o 42. Pode falar. Quem começou a falar e não tem nada? É essa mesmo, mas calma aí, deixa eu construir o raciocínio aqui com todo mundo. Eu vou. Ó, onde está o 42 aqui? Ó, a gente vê aqui. Vou começar por esse aqui. 3, número atômico 3. Não é 11, 19, 37, 55. Tá entre esses dois aqui. Então, eu vou ver nessa linha, certo? Tudo bem, gente? Sim. Porque Professora, não tô vendo lembra... onde a senhora tá apontando. Ai, meu Deus, não tá não? Tá vendo que eu fiz uma linha aqui agora? Ah, sim, vi sim. Agora eu vi. Então, tá aumentando da esquerda para a direita. Então, se aqui é 37 e aqui é 55, então tá aqui nessa linha, certo? Aí, a gente vai andando, como ele anda de 1 a 1, a gente chega aqui no 42, certo? É esse aqui, é o molibdênio. Ok, achamos. Agora, qual é o grupo dele? Tá na tabela periódica, a gente só tem que identificar. Sexto. Isso aqui, ó. Grupo é o quê? A parte vertical, né? Então, e aqui é a parte horizontal. Então, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo? A gente consegue essa informação aqui. E o período, gente? Já falei que é horizontal. Então, ó, 1, 2, 3, 4 é o quinto, certo? Certo. Então, até se a gente tivesse certeza que era o grupo 6, a gente já matava a questão. Mas eu quis mostrar também como achar o período para a gente ir solidificando esse conhecimento, tá? Então, como é um exercício simples, mas é um exercício que dá para a gente saber se a gente está entendendo ou não, tá? Então, vamos lá. Outro exercício aqui. O cloreto de sódio, o pentano e o álcool comum, né, etanol aqui,
ele tem suas estruturas constituídas respectivamente por ligações iônicas, covalentes, covalentes. Aí aqui, entre iônicas e covalentes, vamos analisar cada um? Ó, então, o cloreto de sódio, eu até botei como exemplo, gente. Na aula, alguém tem que saber responder certo. Vai, fala aí. Fala. Isso, isso mesmo. Professora, por que é iônica? Por que é iônica? A gente viu, eu vou voltar aqui no slide para ficar mais fácil. Ó. Ligação iônica, ela é a partir de doação ou recebimento de elétrons. No NaCl, né, na molécula, na substância NaCl, né, a gente vai, nessa molécula, a gente tem o sódio e o cloro. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, que é a última camada, certo, dele. E o sódio só tem um elétron. E aí, a gente viu na teoria do octeto que as moléculas, elas tendem a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Né? Para estabilizar, e Isso, ele para vai se estabilizar. ligar, vai doar elétrons, os dois vão ficar estabilizados. Certo? Isso mesmo. Então, ele doa aqui, eu até brinquei, né, que é um divórcio. O sódio, ele se divorciou desse elétron aqui para dar totalmente pro cloro, entendeu? Então, por isso que é uma ligação iônica. Alguém perde e alguém ganha, né? Tipo assim, algum elemento ganha e algum elemento perde, tá bom? Por isso que é iônica. E a covalente, ela compartilha, ela não doa aquele elétron, tá? E geralmente são sais, né? São sólidos cristalinos, como o NaCl, tá bom? Você entendeu o que é iônico? Entendi, obrigado. Tá, então a gente só tem essas alternativas aqui, A, C e E. E aí a gente tem o pentano. Aqui está uma fórmula simplificada, mas assim, o pentano é CH3. CH3, CH2, CH2 3 vezes aqui, né? E mais ligado a um CH3, tá? Depois a gente vai ver isso, a fórmula certinha, como fazer. Mas, o que a gente vê aqui? Lembra dessa ligação aqui com a água? Não sei se vocês lembram. Isso indica um compartilhamento de elétrons. Lembra aqui, ó. Elétrons compartilhados esse tracinho aqui. Então, né, se tivesse por extenso, não por extenso, porque não é a forma correta de falar isso, né? Mas se tivesse a molécula com a forma estrutural, né? Aqui só está a fórmula molecular mesmo. Mas a gente saberia. Então, isso aqui representa o quê, gente? É uma ligação covalente. Isso. Muito bem, muito bem. Até em coro, muito bem, gente. Aí aqui a gente só tem essas duas opções. Então, aqui também a gente tem um traço invisível aqui no etanol, né, no álcool comum. Então, a gente tem o quê? Outra ligação covalente, tá? Então, a gente teria a letra A. Todos compreenderam, né? Professor, uma dúvida. Eu posso já vir na minha cabeça, tipo, mentalizar que, no caso do NaCl, não tem nenhum número na formação. Eu já posso deduzir que outras, assim, são iônicas de cara e que tem números são covalentes, ou não? É perigoso isso, né? Mas assim, sabe por quê? Aqui carbono e hidrogênio é orgânico, então é covalente. Que tudo que tem carbono, assim, ligado a hidrogênio, geralmente é orgânico. Então é covalente, você já associa direto. Esse aqui é um sal inorgânico. Assim, pode ser que essa regra um dia valha, mas assim, geralmente quando tem carbono, geralmente vai ser orgânico, vai ser covalente, mas assim, com certeza vai ter mais de um carbono, provavelmente. Tem moléculas com carbono? Tem. Aí você não precisa botar, como aqui não precisou botar,
Entendeu? É isso que você tá perguntando, né? Desses numerozinhos, né? Aqui, se eu entendi Sim, certo. dos números. Não é uma regra, não, mas assim. É porque você vai ver lá em inorgânica com Iago que tem a forma de saber isso aqui. É porque aqui é do grupo 1 e do grupo 7. Então, isso aqui forma um sal inorgânico forte e que precisa disso, né? Tipo assim, aqui a diferença de eletronegatividade é muito alta, aqui não. Então, vocês vão ver depois as propriedades e vocês vão conseguir entender isso melhor. Mas agora não é o momento, entendeu? Pelo menos para eu falar aqui para você, entendeu? Entendi, obrigado. Mas, assim, de modo chulo, isso pode ser uma ideia, sim, mas Mas não é o correto, entendeu? tem uma forma também, acho que é mais fácil, né? Porque, tipo assim, a gente geralmente, que a gente tá estudando agora, que a gente quer fazer Enem, essas coisas assim, tem gente que não vai fazer química, né? Então, tipo assim, a gente não vai lembrar, eu acho, né? Eu acho muito difícil lembrar, tipo, de colocar, tipo, CH3, aí eu tracei em CH2, e depois botar o tracinho do CH2, sabe? Tipo, eu acho meio difícil saber a forma estrutural desse negócio aqui, esqueci o nome. Tipo, não tem um jeito mais fácil de identificar? Mas eu acho que quando a gente estuda funções orgânicas, a gente meio que obrigatoriamente acaba decorando. Isso, é porque mais pra frente também a gente vai conseguir mais falar de orgânico, eu vou conseguir explicar mais isso pra vocês. Mas eu não tenho assim. Eu sei, mas eu sei o que é, mas aí envolve outros conceitos. Aí eu não quero entrar nesse mérito agora, entendeu? Ah, entendi. Tem como identificar, mas ainda não dá pra falar, entendi. É porque vai confundir mais a cabeça de vocês, já estão confusos. Tá bom. Só para fechar a aula aqui, gente, eu vou ir pro Meet e eu vou fazer para cada pessoa, tá bom? Para vocês não acharem que eu tô fazendo para uma pessoa específica, tá? E aí eu vou fazer essas perguntas. Vou ver aqui quem tá na hora e aí a gente vai fazendo, tá bom? Vou ver aqui. Agora que eu tô vendo algumas coisas mais. Gente, ó, eu posso começar com o Bruno, que tá sempre me respondendo. Esse aqui é bem fácil, olha. Quais divisões básicas o átomo possui, Bruno? Deixa eu pensar, como é que... Eu não sei, qual a pergunta? Qual é. Deixa eu botar aqui. Eu vou indo e voltando, que vai ficar mais fácil para vocês verem. A primeira aqui. Quais divisões básicas o átomo possui? Núcleo é óbvio, né? Mas... Não. Okay. Não, divisões básicas. Tá, sim. Eu acho que eu que formulei errado. Não, quais as partículas básicas aqui? Tipo assim, ele tem o núcleo, e o núcleo tem o quê dentro dele? Não faço ideia. Não, ele tem o quê? Prótons e nêutrons. Ah, sim, prótons e nêutrons. Isso. E a outra partícula básica do átomo é qual? Se você já entendeu, prótons e nêutrons, qual que tá faltando? Elétrons. Isso, muito bem, muito bem. Agora eu vou perguntar a outra pessoa, gente. Maria Ferreira? Pode me responder? Não, esse aqui é um conceito que vocês têm que ter, né? Mas tá, porque quanto mais afastado do núcleo a camada de um elétron, maior é a sua energia. Ai, professora, não vou saber te dizer, não. Não, mas isso aqui tem a ver com o quê? Com qual conceito que eu expliquei? Vou dar uma dica. Tem a ver... Vou falar aqui as coisas que eu falei. Eu falei característica de átomo, eu falei de elemento químico,
eu falei de distribuição eletrônica, tabela periódica, ligações químicas. O que isso tem a ver? Tem a ver o quê? Eu vou ajudar, não, essa aí é mais difícil, calma aí. Essa aí é por causa da distribuição de Pauling, né? Ele distribui energia, né? E ele foi vendo que quanto mais afastado a camada, né? Mais o elétron, tipo assim, tinha mais energia, tá? Então, eu sei, tudo bem. Mas você entendeu? É aquela distribuição de Pauling. Entendi, sim. Sim, então tá bom. Professora, isso tem a ver, tipo, quanto mais afastado, mais elétron pode na distribuição e tal? Não, também. Não, mas olha só, não é só que cabe, porque olha só, isso também cabe mais quanto mais elevada a camada. Mas tem a ver com isso aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para terminar. Porque isso aí é um bom, tipo assim, tipo um teste para vocês saberem, vocês estão sabendo. Ó, 1S2, 2S2, 2P6. Tá vendo aqui que é 3S2? É a terceira camada, também é S2, mas ela tem muito mais energia do que a 1S2, entendeu? Então, tem a ver, assim, coube o mesmo número de elétrons, vamos dizer, mas na camada ela cabe mais, né, tipo assim, mas a capacidade dela, tipo assim, esse orbital aqui, ele tem maior energia do que esse, e cabe o mesmo número de elétrons, é conforme a camada mesmo, entendeu? Com o aumento da camada, tipo assim, e o S, tipo, o P tem maior energia do que o S, entendeu? Na mesma como camada. assim, a camada K é mais perto do núcleo, aí tem a camada L. Isso, a L tem mais energia. Mas aí, no caso, tipo assim, a L tem dois ali. No caso, é como se tivesse entre a L e a M tivesse duas camadas da L, como se fosse isso. Tipo, a L tivesse uma subdivisão. Não, Porque aqui, ó. 2P6, no caso, 2P6 seria maior do que 2P. Não, 2. Formulei. Não, 2P6 é maior que 2S2 e elas estão na mesma camada, entendeu? Entre as camadas, ó, eu vou fazer vou ter que fazer aqui. Vamos explicar isso melhor. Ó, aqui tem maior energia do que aqui, né? Vamos dizer assim. E aqui também aumenta a energia, tá? Então, seria, tipo, se fosse numa diagonal, né? Do menos para o mais mesmo, né? Não, eu botei errado? Não, é isso mesmo. E aí, quanto mais afastado, tipo assim, em relação à camada, com o aumento da camada tem maior energia, tá vendo? Camada 1, camada 7, então a 7 tem muito mais energia, tá? O que eu acho que foi a pergunta que ele quis fazer também. Tipo assim, o K só vai suportar um elétron, né? Não, 2. 2? Ah, tá, essa é 2. Entendi agora. Entendi. 2. Entendi. Tá. Então, no caso lá, o último só vai suportar 8, né? Isso. A camada dele só suporta 8. Isso. Entendi, obrigado. Isso mesmo. Tudo bem, gente? A gente vai tirando as dúvidas conforme vai apresentando as coisas, tá? Deixa eu ver se tem mais um tempo aqui. Ai, tá quase acabando. Tá. Pode falar. Para ajudar o pessoal, não sei se é uma forma grosseira que eu gosto de pensar, mas acho que dá para ajudar sim. Tipo, eu me vejo na ligação iônica, porque, tipo, ligação iônica metais é metais, um ganha e outro perde. Então, para quem está perdendo, é o menor número de energia, e para quem está ganhando, vai ganhar mais energia ainda, entendeu? Tipo assim, uma forma grosseira, entendeu? Mas vai ter mais energia, e quem está perdendo vai perder, vai ficar com menos energia, consequentemente. Mas o problema é que ela não explicou ainda quem são os ametais e quem são os metais. Não, eu não expliquei, eu só expliquei que no período tem... Não, na família tem diferentes coisas, né? Mas... tinha escrito ali do lado, mas não chegou a aprofundar.
essa parte não é para eu dar. Nenhuma dessas que eu tô dando. Mas eu tô tentando não aprofundar em nada. Assim, aprofundar só o essencial. Mas eu Você meio que tá gostei. dando a base só pra gente entender a sua matéria depois. Uhum. Aí o Iago, foi boa a explicação dele. Então, se vocês conseguirem entender, também vai ficar gravado para vocês verem também, tá? Eu vou continuar aqui só para a gente tentar terminar. Como identifico qual é o número atômico na tabela periódica na representação do elemento? Pode ser Daniel, que está aparecendo aqui, tem aparecendo poucas pessoas aqui para mim, mas Oi, pode ser. esse eu falei na aula e repeti, hein? Ele é sempre o menor número, porque Não. o do lado dele fica o número de massa e ele fica do lado esquerdo, superior esquerdo, se não me engano. Isso, pode variar essa posição, mas é sempre o menor, tá? Muito bem, parabéns. Elemento químico é definido por qual característica do átomo? Pode ser Maria Bernadette, por favor? Você consegue falar? Oi, a pergunta? Você está vendo aí? Elemento químico é definido por qual característica do átomo? O número atômico? Isso, muito bem, parabéns. Essa aqui também é muito fácil, gente. O que é camada de valência? Camila, da hora. O que é camada de valência? Eu estou grifando aqui para ficar mais fácil. Você Oi, consegue? professor, me chamou? Falei. O que é camada de valência? Você pode me responder rapidinho? Ai, eu acho que eu não sei te responder, não. Camada de valência é a última camada, né, da distribuição eletrônica. Então, assim, se vai até 6, essa é a camada. É a valência da última camada, receber elétron, essas coisas assim. Não, é a última camada. Explicar. Então, é a última camada. Então, tipo assim, se a distribuição foi até a 3 ou até a 4, se for até a 4, é a camada 4. Então, essa é a camada de valência, tá bom? Tá bom, então. Quantos elétrons o elemento X, né, eu botei aqui, tem na camada de valência? Vocês conseguem olhar na tabela periódica. Lembra por quê? Eu vou mostrar aqui. Isso aqui, lembra que eu falei que, por exemplo, 13, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 3? Isso, 3. Quem respondeu? Pode perguntar também. Eu. Não estou enxergando. Mas. Clarice. Tá certo, Clarice, muito bem. Porque quando ele não tá um número até 9, né? Tipo assim, até 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quando ele já vai para dezena, é o número de unidade. É o 3, é o 4, né, do 14, é o 5 do 15, tá? Que ele tem como na camada de valência. Então, a gente consegue ver isso. Se a gente sabe o grupo, a gente sabe quantos ele tem. Então, eu vou terminar... só a última aqui. Quantas ligações covalentes o hidrogênio pode fazer? E o nitrogênio e o oxigênio? Alguém, se quiser responder para mim, por favor? Eu falei isso na aula. Expliquei várias vezes. Mas, se vocês tiverem dificuldade, eu explico aqui rapidinho. Ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, né? Então, a gente... 2 qual, Helena? Deixa eu ver aqui. Professor, o hidrogênio. Eu acho que fica mais fácil. Né? Mas é porque eu tenho que ficar voltando aqui, bem. É que eu não consigo ver o chat, gente, e falar. Mas o hidrogênio, ele faz quantos? Ele só tem um elétron aqui. Então, ele tem
ele pode fazer uma camada de valência, porque ele pode fazer uma ligação, porque ele tem... A gente só consegue fazer ligação nos que estão o quê? Desemparelhados, né? Eu consigo só repor essas ligações aqui. O oxigênio, ele pode fazer 2 ligações, porque ele tem 2 elétrons emparelhados. Então, é isso. Então, aqui, vocês entenderam isso? Foi meio rápido, né? Mas eu já expliquei isso aqui. O hidrogênio, ele só pode fazer uma, o nitrogênio pode fazer 3, e o oxigênio pode fazer 2. Aí eu explico para vocês no começo. Eu volto disso aqui, dessa pergunta, para a próxima aula, tá? Gente, muito obrigada. Pelo menos eu consegui fluir um pouquinho mais. E acho que a gente chegou no limite desse pré, pelo menos, eu acho que a gente vai conseguir agora começar a orgânica mesmo, tá? Então, agradeço vocês têm a próxima aula, né? Então, espero que vocês tenham entendido, que qualquer coisa vocês podem falar comigo, tá bom? É isso mesmo, mesmo. Professora, você fez a chamada? Fiz sim. Ah, sim, porque a internet daqui de casa tá muito ruim, então não sei se eu estava na hora. Ah, tá, não tem problema não, eu fiz. Hoje eu fiz. Pode então, deixar, tá bom. Obrigada. Eu acho que eu fiz, deixa eu até conferir. Meu Deus. Vamos ver aqui. Parar aqui, interromper.